No antigo reino de Israel, em meio às sombras das muralhas do palácio do rei Davi, uma história intrigante se desenrola. É uma narrativa enigmática de traição, amor proibido e consequências divinas. No coração deste conto está uma mulher cujo nome ecoa através das páginas da história sagrada, uma mulher cujo destino foi entrelaçado com o rei mais famoso de Israel. Seu nome é Batseba, e sua história transcende os séculos, desafiando nossa compreensão e fazendo-nos questionar o papel que ela desempenhou nos desígnios divinos. Hoje, exploraremos a vida e os segredos de Batseba, a mulher cujo nome está gravado nas páginas do Antigo Testamento da Bíblia. Então, já peço que se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. No cenário bíblico de Jerusalém, o encontro entre Batseba e o rei Davi se desenrolou de maneira peculiar, mergulhando na trama que posteriormente se tornaria uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A narrativa começa quando Davi, o corajoso rei de Israel, observa a cidade de Jerusalém a partir do terraço de seu palácio. Ao longe, avista uma mulher de rara beleza tomando banho. Esta mulher era Batseba, casada com Urias, um dos soldados de elite do exército de Davi. No momento em que seus olhares se cruzaram, uma sombra de desejo e tentação obscureceu o coração do poderoso monarca, e o destino de ambos foi selado. Davi, cujo coração já pertencia a várias esposas e concubinas, cedeu ao desejo proibido. Enviou um mensageiro para trazer Batseba ao palácio, e ali, envolvidos pela paixão proibida, cometeram adultério. Esse encontro ilícito repetiu-se diversas vezes, e como consequência, Batseba logo ficou grávida. O adultério de Davi com Batseba é uma traição dupla, não apenas aos olhos da sociedade, mas também aos princípios divinos que Davi deveria representar como rei de Israel. Profundamente consciente do adultério que havia cometido, Davi enfrentou um dilema crescente ao perceber a gravidez de Batseba. Para ocultar o pecado e proteger sua reputação, Davi tomou medidas que revelam ainda mais a complexidade moral de sua história. Em um esforço inicial para encobrir seu relacionamento com Batseba, Davi tentou uma estratégia sutil e menos drástica. Chamou Urias, o marido de Batseba, que estava em batalha, de volta para a cidade. Davi esperava que Urias, ao retornar à sua casa, tivesse relações íntimas com sua esposa, e a ideia era que a gravidez de Batseba pudesse ser atribuída ao seu marido legal, ocultando assim a verdadeira identidade do pai da criança. No entanto, Urias, um homem de princípios e lealdade inabalável aos seus companheiros soldados, recusou-se a desfrutar de conforto enquanto seus colegas estavam em perigo no campo de batalha. Diante da resistência de Urias, Davi se viu encurralado. Para evitar que a verdade viesse à tona, tomou uma medida drástica e moralmente condenada, ordenou que Urias fosse novamente enviado ao campo de batalha e colocado na linha de frente, onde enfrentaria um risco extremamente alto e certamente seria morto em combate. O rei estava orquestrando efetivamente o assassinato de Urias para encobrir seu pecado e permitir que seu relacionamento com Batseba permanecesse em segredo. A morte de Urias, um fiel soldado de Davi e o marido traído de Batseba, é um dos eventos mais sombrios e trágicos da história bíblica. A Bíblia relata que Deus ficou descontente com o pecado de Davi, e como parte de sua punição, causou a enfermidade do primeiro filho de Batseba. Davi orou e jejuou em busca da misericórdia de Deus, mas apesar de seus esforços, o bebê adoeceu gravemente e faleceu tempos depois. Após a morte do filho deles, fruto do adultério inicial, Deus abençoou Batseba e Davi com um novo começo. Deram à luz a um filho que desempenharia um papel vital na história de Israel. De acordo com a Bíblia, Deus enviou o profeta Natã a Davi para anunciar que o filho nascido do relacionamento de Davi com Batseba seria chamado Salomão, que significa paz. Este nome era uma representação simbólica da promessa divina de que, apesar do pecado e das tragédias passadas, a casa de Davi experimentaria tempos de paz e estabilidade. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que sua linhagem real seria estabelecida para sempre. Essa aliança seria conhecida como a Aliança Davídica. Davi, conhecido por seu amor a Deus e suas muitas realizações, expressou o desejo de construir um templo para o Senhor. No entanto, Deus revelou ao profeta Natã que ele tinha outros planos, e que Davi não construiria o templo. Em vez disso, Deus prometeu a Davi que estabeleceria uma linhagem real eterna a partir de sua descendência. Essa promessa é registrada em
Samuel capítulo 7, versículos 12 a 16, revela uma promessa de Deus a Davi. Deus afirma a Davi que, quando chegarem os seus dias e ele repousar com seus pais, fará surgir depois dele um dos seus filhos, descendente do seu próprio corpo. Este filho estabelecerá um reino, construirá um templo em nome de Deus, e seu trono será firme para sempre. Deus declara ser um pai para este filho, que será um filho para ele. Mesmo em casos de desobediência, Deus promete castigar com vara, mas nunca retirará seu amor, ao contrário do que ocorreu com Saul. Essa promessa tem implicações espirituais significativas. Davi, ao reconhecer sua culpa e se arrepender, buscou o perdão divino. O Salmo 51, escrito por Davi, é uma expressão vívida de seu arrependimento e súplica por misericórdia. Deus, em sua graça, perdoou Davi, destacando que, mesmo diante de transgressões graves, há espaço para o perdão e a reconciliação com o divino. O nascimento de Salomão marca uma virada na história de Davi e Batseba. O arrependimento e a misericórdia divina prevaleceram sobre o pecado e a tragédia. Batseba desempenhou um papel crucial na monarquia de Israel, especialmente no nascimento de Salomão, que se tornou um dos maiores reis do país. Ao longo dos anos, Davi enfraqueceu, criando espaço para problemas no reino. Adonias, filho de Davi, planejava usurpar o trono, ameaçando a estabilidade do reino. A intervenção de Batseba, lembrando a promessa divina de que Salomão seria o sucessor, foi crucial para evitar uma crise de sucessão. Salomão, coroado rei por Davi, trouxe uma era de paz, prosperidade e sabedoria a Israel. Ele é conhecido por sua excepcional sabedoria, pela construção do Templo de Jerusalém e por estabelecer relações comerciais e diplomáticas que enriqueceram o reino. A história de Davi e Batseba é uma lição espiritual sobre a importância do arrependimento, humildade e perdão divino. Deus julgou as ações do casal, mas, mesmo diante do pecado, mostrou sua compaixão e misericórdia quando houve arrependimento. A narrativa destaca a compreensão bíblica de que, mesmo em meio a erros e pecados, Deus é compassivo e misericordioso quando nos voltamos para Ele de coração aberto. A trajetória de Davi e Batseba nos ensina que, mesmo diante dos erros mais obscuros, há espaço para a busca do perdão divino e a reconciliação. Revela-nos também que a misericórdia de Deus pode prevalecer sobre as consequências dos nossos próprios atos, desde que busquemos sinceramente a verdadeira transformação. Ao refletir sobre essa narrativa, somos desafiados a examinar nossas próprias escolhas, a reconhecer nossos erros e a buscar um caminho de redenção. A mensagem fundamental é que, mesmo nas sombras da imperfeição, a luz da graça e do perdão pode iluminar nossos corações, oferecendo-nos a oportunidade de recomeçar e construir um futuro mais alinhado com os princípios divinos. Que a história de Davi e Batseba nos inspire a contemplar nossa própria jornada, a buscar a verdadeira transformação e a compreender que, no final, a misericórdia divina pode ser a força que nos guia na trajetória em direção à paz e estabilidade, assim como prometido na aliança davídica.